Lateral direita do Vasco vira problema. Léo Matos tá resolvendo problemas pessoais. Gabriel Dias ainda não tem volta confirmada. O Everton tá mal. Quem vai jogar nessa lateral? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Anderson Conceição. Ele tinha condições para jogar? O próprio Maurício Souza vai dizer aqui e também vai revelar uma lesão do Nenê. E vamos analisar também a situação do Vasco após a derrota do Novo Horizontino, fazer uma breve análise sobre essa derrota do Vasco. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar, aquele abraço pra você, torcedor vascaíno, torcedoras vascaínas, muito obrigado pela sua audiência, você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Estamos chegando a 6.000, hein? E pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, sou apresentador, analista, scout, comentarista desse canal, aqui você tem informação, opinião, análise, resenha, tudo que envolve o Vasco, tá aqui no nosso Comentaléu Vascaíno. Será um prazer tê-lo junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco da Gama. Daqui a pouco eu vou falar sobre os problemas da lateral, porque, olha, meu amigo, Maurício Souza vai ter que quebrar a cabeça para escalar esse lateral direita do Vasco da Gama. Mas vamos iniciar falando sobre a atuação do Vasco, que é atuação ruim, né? Um dos piores jogos da temporada do Vasco. Não deu nada certo, o Novo Horizontino dominou o Vasco e ganhou com razão. O Novo Horizontino ganhou muito porque se impôs, dominou o Vasco do início ao fim. O Vasco não soube jogar bola e acabou perdendo por 2-0. Uma derrota que é doída pela forma que foi, mas que serve de aprendizado para o elenco. Não pode relaxar. O elenco entrou ontem de uma rotação abaixo de 0 e o Novo Horizontino entrou querendo ganhar o jogo. E quem quer ganhar o jogo geralmente chega mais próximo dos 3 pontos e com isso saiu com a vitória. Mas o Maurício Souza, após a partida, ele fez uma análise daquilo que foi o jogo e também revelou uma situação do Nenê. E a gente vai trazer a partir de agora o Maurício Souza falando aqui. Primeiramente, ele vai falar sobre a atuação da partida, o que é que ele quis fazer com as mudanças. Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão de Nenê também e sobre a situação dos laterais. Mas fala aí, Maurício, o que é que você quis fazer com essa mudança, colocando aí o Palácios, jogando com uma forma diferente daquela que o time vinha fazendo e tinha dado certo? Fala aí, Maurício. A ideia era realmente a gente ter um pouco mais de criatividade, né, no setor de meio campo, sempre que o Palácio vinha para dentro. Porém, a gente não pode tirar o mérito de jeito nenhum do Novo Horizontino, que conseguiu, a partir de uma marcação muito impositiva, neutralizar nossas ações. A gente não conseguia sair e começamos a jogar um jogo mais direto. E esse jogo direto não deu a gente nem o ganho da primeira, nem o ganho da segunda bola, né? Então o Novo Horizontino começou a ganhar campo e gostar do jogo, né? E a partir daí a equipe se descontrolou um pouquinho, né? E aí de uma bola parada saiu o gol. Creio que no segundo tempo a gente veio um pouco melhor, tentando controlar um pouco mais as ações, mas dura pouco tempo. O Novo Horizontino novamente se impõe. É isso, eu acho que o Vasco hoje teve uma noite infeliz, a gente não conseguiu colocar em prática, né, aquilo que a gente imaginava. A gente sabe que vamos encontrar adversários que vão competir demais contra a gente, porque sabe que o Vasco é um time que compete demais. Mas infelizmente hoje não tem muito o que falar, porque o mérito é do Novo Horizontino por ter conseguido, né, fazer um jogo extremamente qualificado no que tange a parte defensiva, né? E a partir da parte defensiva ele conseguiu criar as ações de ataque e foram felizes. Vocês viram aí, né? Maurício Souza disse que queria dar mais criatividade, mas não funcionou, né? Como ele fez uma análise aí bem correta daquilo que aconteceu com o Vasco. Mas ele falou sobre o Nenê. O que será que aconteceu com o Nenê? Ele revelou que o meia de 40 anos sentiu uma lesão. E você vai ver aí agora. E também vai falar sobre a situação de Anderson Conceição. Ele tinha ou não condições de jogar esse jogo e por que ele foi para o jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Fala aí, Maurício. Em questões médicas, o Anderson estava completamente apto a jogar, né? Quem não estava muito bem era o Nenê, porque tinha uma dor na panturrilha, mas aguentou até onde deu. O Anderson foi liberado pelo DM para jogar, sim. E enquanto ele jogou, corativo, tudo passou de ser percebido, porque ele botou a cabeça na bola, ele lutou, ele brigou o tempo todo. Então, assim, a questão da lesão na cabeça não influenciou em nada no rendimento dele.
Como vocês viram aí, o Maurício disse, né, que o Anderson Conceição foi liberado pelo departamento médico do Vasco e que houve aí, o Nenê era o único problema, tinha um problema na panturrilha e jogou até onde deu. Mas é o que eu sempre digo, há necessidade de às vezes colocar o Nenê, mesmo sentindo dor com 40 anos num jogo como esse, num campo pesado, às vezes eu acho que o Nenê é um craque. A gente sabe disso, desequilibra, mas são coisas que tem que dosar, né? Tem que dosar, eu acho que foi demais aí nessa situação. Infelizmente, bota o Nenê para jogar de uma forma que, para mim, acaba prejudicando também a equipe com a situação de uma lesão. Mas enfim, né? Vamos seguindo. Antes de trazer aqui as informações sobre a lateral do Vasco, peço a você que chegou até esse momento do vídeo que se inscreva, né? Dê essa moral pra gente, você pode nos ajudar a chegar às nossas metas do ano. Estamos chegando a 6 mil, queremos chegar a 10 mil no final do ano. Você pode nos ajudar dando o seu like e também se inscrevendo no nosso canal. Olha, o Vasco tem um problema grande para o próximo jogo. O Vasco perdeu o Anderson Conceição, que foi expulso. E Danilo Boza deve ser o substituto natural, foi quem substituiu o Anderson Conceição ontem após a saída dele. Mas o Vasco tem mais um problema, que é na lateral direita. O Everton não tá bem. O Everton, como eu já falei, diversos jogos, assustado, parece que sentiu o peso da camisa do Vasco da Gama, não consegue contribuir para o time nem ofensivamente, nem defensivamente, acaba deixando um buraco ali pelo lado direito, e foi nos últimos jogos, tanto contra o Operário, quanto agora contra o Novo Horizontino, e também naquele finalzinho lá do jogo contra o Londrina, quando o Gabriel Dias sai, o lugar mais frequentado pelos rivais. Os rivais acharam ali o mapa da mina onde está jogando o Everton. E o Gabriel Dias, que é o titular, tem um problema patelar. Informações dadas dentro do Vasco é que precisa cautela nessa situação, porque é um problema de uma inflamação no tendão, ele tem essa tendinoplatia. É a informação também que foi traga hoje pela manhã por Lucas Pedrosa, que pensa até em algum momento da temporada em fazer uma cirurgia. É um problema crônico que ele já sentia contra o Cruzeiro. Dentro do Vasco tenta colocar o jogador pronto para jogar contra o Sport, mas fica aquela sensação que ele vai jogar, mas em certo momento ele vai sentir essa dor, porque há uma inflamação no local, não é de hoje. Ele vem com esse problema desde o início da temporada, que deixou ele fora de alguns jogos contra o Cruzeiro. É um problema que precisa de cirurgia. E o Everton tá mal. E aí, quem vai jogar nessa lateral? E aí muita gente vai dizer, Léo Matos, Léo. Só que tem um problema, o Léo Matos, ele tá resolvendo problemas pessoais, inclusive ficou de fora desse jogo por resolver esses tais problemas, e não é confirmado que o Léo Matos possa voltar nesse jogo contra a equipe do Sport dentro do Maracanã. E aí, meu amigo, pega agora. Por quê? Danilo Boza, que era outra opção para jogar ali pela lateral, deve substituir o Anderson Conceição, já que o Anderson Conceição foi expulso, e jogar ao lado do Quinteiro. E aí o Maurício vai ter que usar a cabeça. No jogo contra a equipe do Novo Horizontino, após a expulsão do Anderson Conceição, Matheus Barbosa entrou ali pelo lado de campo e foi o jogador que fez essa função para o Danilo Boza ficar como o zagueiro. Mas o Vasco tem hoje que arrumar uma solução. Ou traz alguém da base, ou busca o próprio Gabriel Saulo, que é um jogador que ia ser emprestado para a Ponte Preta, mas não foi. Está aí no Vasco sem ser utilizado. O Vasco vai ter que buscar, o Maurício Souza vai ter que buscar uma opção para colocar nesse time do Vasco para jogar pela lateral. Porque senão, meu amigo, vai ficar difícil. Eu não vejo o Everton, principalmente jogando no Maracanã lotado, quando as críticas vão ser maiores. O Everton já não tem mais o carisma da torcida. E não tem a mesma cancha que, por exemplo, tem o Edmar, que ouviu vaias, mas continuou jogando. Então, vai ser nesse momento um grande problema para resolver nessa lateral direita, que não está funcionando. Virou o lugar onde os outros times começaram a explorar, porque viu que a dificuldade do Vasco é por ali. E, infelizmente, a gente vai ter que encontrar uma solução que não seja o Everton jogando na lateral. E aí eu já deixo o questionamento para vocês. Quem vocês colocariam na lateral aqui? Lembrando que Danilo Boza deve jogar como zagueiro. Então já tira essa opção. Então eu pergunto e deixo aqui a opinião a vocês. Deixaria o Everton? Confiaria no Everton? Muda o esquema tático? Traz alguém da base? Enfim, deixe sua opinião aqui embaixo que eu ficarei de olho e a gente vai comentar sobre essa situação. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço, tamo junto, qualquer nova informação a gente volta aqui no Comenta Léo Vascaíno. Acompanhe o Comenta Léo Vascaíno nas demais redes sociais que a gente tá lá junto. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!